Eu me lembro que um tempo atrás eu li uma postagem onde alguém dizia que precisava resolver um determinado problema. Então essa pessoa entrou no Reddit, que é tipo um fórum, e postou lá a dúvida que ela tinha sobre o assunto. Ninguém respondeu. Então ela pegou a mesma dúvida um tempo depois e postou novamente, mas dessa vez ela não postou como uma pergunta, e sim como uma afirmação. Escreveu como se estivesse ensinando as pessoas a fazer aquilo que ela queria. Choveu de comentários corrigindo, e no episódio de hoje eu vou mostrar para você que esse fenômeno professoral dentro do candomblé não nasce dentro do candomblé. Ele é apenas um reflexo do que acontece no cotidiano da sociedade na qual nós vivemos. Pessoas sentem mais necessidade de corrigir do que ajudar e ponto. Ajudar exige responsabilidade, corrigir é só opinião. Ensinar exige compromisso. Corrigir exige só impulso. E muitas pessoas se sentem maravilhosamente bem corrigindo outras pessoas. Algumas, inclusive, ganham muito dinheiro fazendo isso na internet, mesmo que suas correções sejam feitas com base nas vozes das suas próprias cabeças. E não, em nenhum tipo de conhecimento real de causa. Então, presta bastante atenção nesse episódio, porque eu tenho certeza que, enquanto eu falo, você vai perceber que vários conteúdos que você já viu na internet não têm tanto sentido quanto pareciam ter antes. Eu sou o Ogan Leandro e você está no podcast Jack Aló, o nosso espaço do farol ancestral, onde a gente discute espiritualidade ligada ao candomblé de maneira direta, sem fantasia e sem espetáculo. E antes de continuar, eu vou te pedir para não esquecer de responder a enquete do episódio, porque isso ajuda muito o podcast a crescer e chegar em mais pessoas que realmente querem aprender alguma coisa, não apenas corrigir. Não é só o nicho do candomblé que tem crescido nas redes sociais. Hoje em dia tem muita gente ganhando audiência, falando de tudo, e quando existe audiência, existe mercado. Então, há um leque muito amplo para ser explorado por pessoas que enxergam a audiência como clientes em potencial. Para qualquer assunto que alguém traga ao debate, vai ter alguém produzindo algum tipo de produto que será empurrado via técnicas de marketing, muitas vezes obscuras, para ser vendido para quem acompanha aquele conteúdo. E espiritualidade dá muito dinheiro nas redes sociais. Tem gente que vende pacto, tem gente que vende iniciação, tem gente que vende magia, ebó, feitiço, amarração, brochamento, afastamento de rival, destruição. Qualquer coisa que você imaginar, sempre vai aparecer alguém que diz que faz e geralmente não cobra barato por isso não, tá? Fora os jogos de búzios online, tarô, runa, uma pergunta é 5, 3 por 10, consulta coletiva, consulta individual, atendimento VIP. É muita coisa, tem de tudo e, como é de se esperar, tem muita concorrência. E quando tem concorrência no ramo, o que acontece? Alguém precisa se destacar. E qual é o jeito mais rápido de se destacar? Mostrando que o outro está errado, queimando a pessoa de alguma forma. Porque quando alguém está errado, as pessoas aparecem para corrigir. E quando as pessoas aparecem para corrigir, o conteúdo cresce. E quando cresce, vira autoridade. E quando vira autoridade, vira venda. Eu já falei diversas vezes nos conteúdos do Farol Ancestral. Estamos vivendo na época da dopamina. Tem gente que gasta dinheiro para fazer curso, estudar diferentes formas de disparar dopamina nas pessoas para que elas fiquem viciadas em consumir conteúdo e depois em consumir produtos. Se usarmos um pouco da nossa percepção sem tapar o sol com a peneira, nós começamos a enxergar os fenômenos mais recentes das redes sociais com mais clareza. Tem uma enxurrada de gente buscando algo cada vez mais maravilhoso, cada vez mais revelador, para ensinar a você que tudo aquilo que os outros fazem está errado. Porque isso funciona e dá dinheiro. Mas e a procedência? E o conhecimento real de causa? Isso muitas vezes fica em segundo plano. A forma como apresentam essas maravilhas ofusca a análise crítica.
E dessa forma tem muita gente ganhando muito dinheiro, seja atacando o candomblé, seja se colocando como uma referência do candomblé, mesmo sem ter referência real sobre o que essa religião de fato é. E aí começa o problema. E quando eu digo que muita gente fala do candomblé sem realmente saber o que é, eu não estou falando de opinião, eu estou falando de base. O candomblé nada mais é do que uma religião brasileira, porque foi construída aqui no Brasil por africanos, com elementos africanos. Então, é uma religião brasileira, com origem africana, trazida por africanos. Por isso é chamada de religião afro-brasileira. E isso por si só parece simples, mas já é o suficiente para começar a separar quem quer ensinar de quem quer apenas corrigir. Porque para entender o candomblé, você precisa entender história. Seres humanos foram capturados de diversas formas em suas terras natais, depois vendidos como mercadoria para os países que formaram o que conhecemos como a diáspora africana. Diáspora, diáspora, diáspora. Mas o que realmente quer dizer diáspora? Basicamente, diáspora é isso: a dispersão forçada de povos que, mesmo arrancados de sua terra, conseguiram estabelecer por resistência elementos da sua cultura e espiritualidade em outros territórios, principalmente nas Américas. Então, de onde vem o candomblé? Da África, obviamente, mas ele não é uma cópia congelada da África. Ele nasce da África nas raízes, mas se organiza no Brasil como forma de sobrevivência, e isso é fundamental para entender tudo que vem depois. Só que quando a gente fala África, muita gente fala como se estivesse falando de um bairro. A África é um continente hoje com 54 países, com povos diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes e, consequentemente, práticas religiosas diferentes. Hoje, quando se fala em espiritualidade de origem iorubá, muita gente já assimilou que ela está relacionada a cultos familiares. Isso é verdade. Mas o que muita gente não entende é que espiritualidade, cultura e idioma estão profundamente ligados. E aí começa mais uma camada do problema. Muita gente viaja para a África, em especial para a Nigéria, para fazer iniciações. Aprende algumas coisas, tem contato com traços da cultura, recebe orientação sobre uma ou outra prática, mas a parcela das pessoas que realmente se preocupam em aprender o idioma, entender a cultura e estudar a história de forma profunda ainda é muito pequena. Porque não interessa dominar o idioma, interessa entender algumas palavras, interessa decorar algumas expressões, interessa saber frases soltas que possam ser usadas para demonstrar autoridade. E isso volta direto para o ponto inicial do episódio. Não é ensinar, é corrigir com pose de autoridade. No caso dos Yorubá, a espiritualidade é parte da cultura e da religião do povo Yorubá. Não é algo separado, é uma tríade: idioma, cultura e espiritualidade. Quando você fragmenta isso, você entende mal as três coisas. E o que acontece na prática? As pessoas enxergam a espiritualidade iorubá com um olhar moldado por influência europeia, um olhar institucionalizado rígido, padronizado. Nós herdamos muitos traços da cultura iorubá aqui no Brasil? Sim, com toda certeza, mas herdamos do período do tráfico transatlântico. E as pessoas esquecem isso. Elas saem daqui achando que dominar os traços preservados no Brasil é suficiente para entender como pensam os nigerianos hoje, sem considerar que o próprio continente africano também passou por transformações históricas ao longo de mais de 200 anos. Enquanto isso, dentro do candomblé, muita coisa também sofreu adaptações no Brasil para que pudesse sobreviver. O idioma, a espiritualidade, a cultura, a história. Não dá para separar essas quatro coisas.
Mas quando alguém aprende de forma fragmentada e volta com meia dúzia de informações soltas, o que acontece? Volta impressionado, e o impressionismo, o impressionamento, vira discurso, e o discurso vira correção. Isso aqui está errado, na África é diferente, vocês não sabem, eu vi com os meus próprios olhos. Só que ver não é compreender, principalmente quando você não fala o idioma, não conhece a cultura e é visto somente como um turista com dinheiro para pagar um tradutor, não como parte da sua nova comunidade. Você é alguém pagando para ver. E você vê o quê? O que querem que você veja. E aí começa a surgir um padrão. Pessoas que usam pedaços de informação para corrigir o que foi preservado aqui. Não para ensinar, mas para se colocar num patamar de saber excepcional. Isso funciona? É claro que funciona, porque muita gente que está de fora ou que está começando se impressiona. É autoridade performática, não é necessariamente conhecimento estruturado. E para que você possa entender melhor o que eu estou falando, é muito importante que você preste atenção na história que eu vou contar agora. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, certa vez um amigo meu, nigeriano, me contou uma história que ilustra perfeitamente esse problema de aprendizado fragmentado. Um pai de santo saiu daqui de São Paulo para conhecer a Nigéria. Voltou todo empolgado, impressionado, com a sensação de que tinha trazido algo grandioso. Segundo ele, quando esse pai de santo conheceu o chamado Templo Supremo de Orixá Lá, um sacerdote deu para ele de presente um manuscrito contendo a reza mais poderosa daquele templo. Ele voltou para o Brasil e procurou esse meu amigo para fazer a tradução e ofereceu um valor pelo serviço. Quando o meu amigo pegou o papel e começou a ler, ele disse: "Ah, essa reza eu conheço." O pai de santo ficou indignado. "Impossível. Eu paguei caro para trazer isso. Não tem como você saber dessa reza assim tão fácil." E o meu amigo respondeu: "Claro que tem. Olha aqui. Pai nosso que estais no céu." A história deu uma puta confusão, obviamente, mas vamos entender o que aconteceu. Esse pai de santo passou na frente de um templo onde estava escrito Ile Babá. Ile significa casa e Babá significa pai, casa do pai. Na cabeça dele, eu tô na África, todo mundo cultua orixá, logo aqui é o templo de Oxalá. Sem falar o idioma, sem conhecer a cultura, sem compreender contexto. Quando ele perguntou do jeito dele, misturando português com inglês e palavras soltas em Yorubá, sobre Orixá Lá, Oxalá naquele templo, muito provavelmente o pastor percebeu que não havia uma comunicação real acontecendo ali e que não valia a pena se esforçar para colocar os devidos pingos nos is. A pessoa queria pagar, então ele vendeu, e vendeu a reza mais poderosa daquele lugar, o Babauá, ou, como conhecemos aqui no Brasil, Pai Nosso. Isso aconteceu tem uns 30 anos. Agora, eu te pergunto, você acha mesmo que com essa ida em massa de brasileiros para a Nigéria, cada um querendo trazer uma raridade mais rara que a do outro, esse tipo de coisa deixou de acontecer? Acompanhe o raciocínio. Lembra que eu vivo dizendo que aprendizado fracionado é um problema? Eu estou falando desde o começo desse episódio que é para isso fixar na sua mente. Pois é um problema sério, porque quando a pessoa aprende pedaços soltos, ela não volta humilde, ela volta convencida. E o convencido não ensina, o convencido corrige. Ele usa a informação como ferramenta de superioridade, não como instrumento de construção. E aí começa a surgir um comportamento que a gente vê muito nas redes sociais. Vocês fazem errado, na África é diferente, isso aqui não tem fundamento, eu vi lá. Mas estamos começando a entender realmente que ver não significa entender. E entender exige processo. Dentro do candomblé, muita coisa está muito bem resolvida dentro da nossa cultura, não porque seja inferior ou superior à África, mas porque é fruto de um processo histórico específico. O candomblé
é a congregação de diversos cultos familiares distintos que no Brasil se organizaram de uma forma que permitiu a perpetuação da espiritualidade de origem africana, seja vinda dos Yorubá, dos Fon, do antigo Daomé, ou dos povos Banto. Isso não é improviso, isso é uma construção histórica. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não entender isso é o que faz com que algumas pessoas misturem tudo no mesmo balaio e no final não entendam nada. E quando não entendem, fazem o quê? Corrigem com base nos seus achismos, porque achar é mais fácil do que estudar, achar é mais rápido do que compreender. E corrigir pegando o gancho de um assunto em alta dá palco, estudar dá trabalho. E entre tudo isso, o que gera os maiores problemas de entendimento que nós vemos hoje não é falta de informação, é falta de discernimento, falta de capacidade de interpretação, falta de bom senso e principalmente falta de senso crítico. Sem senso crítico, qualquer frase de idioma estrangeiro vira a verdade absoluta. Sem senso crítico, qualquer eu fui lá vira argumento incontestável. Sem senso crítico, qualquer crítica vira ensinamento. E é exatamente por isso que esse fenômeno da correção constante encontra terreno fértil dentro da religião, porque muita gente não quer aprender profundamente, quer ter argumento, quer ter frase pronta, quer ter Oriki que explica isso, quer ter Odu e Fá que explica aquilo, quer ter munição para corrigir o outro, mas não quer entender que na própria Nigéria uma coisa pode ser uma coisa em um lugar e outra coisa em outro lugar. É bem como eu já cansei de explicar para várias pessoas que em determinados locais, Oin significa mel e Agbon significa abelha, porém, em outros locais na Nigéria pode ser o contrário. Eu poderia citar vários exemplos mais contemporâneos para ilustrar isso que eu estou dizendo, mas por providência do destino, ou talvez por algoritmo mesmo, eu vi recentemente um vídeo que retrata muito bem esse fenômeno. Nesse vídeo, uma moça faz um desabafo nas redes sociais, dizendo resumidamente que o povo do candomblé se acha o suprassumo do axé. Ela cita o caso dela como exemplo, diz que é do Batuque do Rio Grande do Sul, filha de Chapanã e Oiá, e afirma que, na visão dela, os candomblecistas se sentem superiores porque os orixás do Batuque não seriam reconhecidos nos búzios do candomblé. E ela diz algo interessante. Isso não tem relevância para ela, porque o candomblé não é a religião dela. Os búzios do candomblé não interessam para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela afirma que se disser isso publicamente, será mal interpretada como alguém que está faltando com respeito. Ela também pondera que não são todos, diz que tem amigos candomblecistas, muito gente boa, mas conclui dizendo que a maioria das pessoas do candomblé não respeita ninguém e quer o máximo de respeito das outras pessoas. E finaliza com uma frase forte. Se as pessoas do candomblé forem a outros cultos, que também são cultos de orixás, elas não são ninguém. O status, a outorga, o reconhecimento só vale dentro do próprio culto. É um desabafo. E como desabafo, ela tem todo o direito de expressar aquilo que sente, mas direito de falar não transforma automaticamente o seu discurso em discurso coerente. E é aqui que entra o senso crítico. Vamos analisar com calma. Primeiro ponto, ela afirma que o reconhecimento dos búzios do candomblé não tem relevância para ela, porque não é a religião dela. Perfeito, faz todo sentido. Só que, se não é a sua religião, o sistema interno de validação daquela religião não tem obrigação de se aplicar a você. Agora, se isso realmente não tem relevância, por que da revolta? E aqui não é ataque, é análise. Porque quando algo não tem importância para nós normalmente não ficamos indignados. Então, talvez o que esteja em jogo não seja o búzio em si, talvez seja a validação. E esse é o ponto delicado. Pessoas confundem espiritualidade com religião.
Espiritualidade é uma jornada individual, é a busca por conexão com algo maior, pode passar por diferentes experiências, pode atravessar diferentes tradições. Religião é um sistema organizado, é uma comunidade com regras próprias, ritos próprios, hierarquia própria, processos iniciáticos próprios. E cada religião valida seus membros segundo seus próprios critérios. Orixá não é exclusivo do candomblé, mas as prerrogativas hierárquicas e sacerdotais do candomblé são exclusivas de quem foi iniciado no candomblé. Isso não é desrespeito, é estrutura. Um padre é um sacerdote, um pastor é um sacerdote, um rabino é um sacerdote, um babalorixá é um sacerdote. Mais um pastor não entra numa igreja católica para celebrar missa, um rabino não entra num terreiro para conduzir um orô, um pai de santo não entra numa sinagoga para presidir uma cerimônia judaica. Não é sobre inferioridade ou superioridade, é sobre pertencimento, e pertencimento envolve processo. Trocando em miúdos, quem é do Batuque, iniciado no Batuque do Rio Grande do Sul, ao visitar o candomblé deve ser tratado com respeito, mas como visita. Da mesma forma que quem é do candomblé, ao visitar o Batuque do Rio Grande do Sul, deve ser tratado com respeito, mas como visita. Isso é convivência madura e respeitosa entre tradições diferentes. Agora, quando a expectativa é ser reconhecido dentro da estrutura interna de outra religião sem ter passado pelo processo daquela religião, começa a surgir tensão. E aí entra o ponto central do episódio de novo. Quando existe frustração, muita gente não busca compreender, busca corrigir, busca acusar, busca afirmar que o outro está errado, e isso gera engajamento, gera comentário, gera discussão. E discussão hoje vira palco. Mas será que o problema é realmente falta de respeito? Ou é falta de entendimento sobre como funcionam estruturas religiosas distintas? Vamos continuar a análise com calma? Quando ela diz que os búzios do candomblé não reconheceriam os orixás dela iniciados no batuque e que isso não tem relevância, é justamente aí que aparece a incoerência do discurso, porque se realmente não tem relevância, não há por que haver revolta. O fato disso ter sido dito com indignação já mostra que existe uma expectativa de reconhecimento. E expectativa de reconhecimento é expectativa de validação. E aqui entra um ponto muito delicado, mas necessário. Será que a tal falta de respeito que ela enxerga não nasce da incapacidade de aceitar que são cultos diferentes, com processos iniciáticos diferentes, com liturgias diferentes, com critérios internos diferentes? Porque, veja, ninguém está dizendo que o batuque é menor, ninguém está dizendo que o candomblé é maior. O que está sendo dito é algo muito mais simples. São estruturas diferentes, mas quando alguém chega ali numa estrutura diferente, esperando ter o mesmo status que tem na sua própria estrutura, isso não acontece, a frustração pode virar ressentimento, e ressentimento, quando encontra a rede social, vira conteúdo. E conteúdo indignado vira audiência, e audiência novamente vira mercado. Você percebe como a engrenagem volta sempre para o mesmo lugar? Não é sobre ensinar, é sobre corrigir e acusar. Vocês se acham superiores, vocês não respeitam, vocês querem status. Só que vamos inverter a pergunta. Quando alguém quer que uma estrutura religiosa reconheça automaticamente sua posição construída em outra estrutura religiosa, quem é que está exigindo validação de quem? Quem está esperando o reconhecimento? Quem está de fato buscando status naquele ambiente? Eu não estou atacando a pessoa do vídeo, eu estou analisando o comportamento, porque esse comportamento não é exclusivo dela. Ele aparece em diversos cultos chamados afro-religiosos, umbandistas, quimbandistas, pessoas de cultos livres, até mesmo os novos africanistas, pessoas que transitam entre várias tradições. Muitos falam mal do candomblé porque não são reconhecidos dentro do candomblé como se iniciados nele fossem. Mas
na primeira oportunidade tentam reproduzir práticas do candomblé nos seus próprios templos. E alguns, inclusive, tentam se iniciar ou tomar obrigações com qualquer pessoa que se disponha apenas para depois poder dizer em voz alta: eu também sou feito no candomblé. E por que que isso é tão importante para essas pessoas? Se para elas não há necessidade de validação, por que buscar esse título? Percebe como a questão não é espiritual, ela é estrutural? E aqui a gente volta para o eixo do episódio. As pessoas têm mais prazer em corrigir do que compreender, elas têm necessidade, porque compreender exige humildade, corrigir exige apenas opinião. E quando alguém se sente excluído de uma estrutura, a forma mais rápida de recuperar a sensação de poder é apontar falha naquela estrutura. Isso gera sensação de superioridade moral e gera audiência. Porque tem muita gente que teve experiências ruins na religião, gente que caiu na mão de pessoas despreparadas, gente que foi enganada, gente que foi explorada, e essas pessoas estão feridas. E quando alguém aparece dizendo o problema não foi você, foi o candomblé, isso acolhe a dor. Só que muitas vezes essa fala não vem acompanhada de responsabilidade, vem acompanhada de marketing. Eu me libertei, agora eu revelo a verdade, aqui você vai aprender o que eles escondem, e ponto. Cria-se uma comunidade construída muitas vezes sobre ressentimento, e ressentimento é combustível perfeito para correção constante, porque quem está ressentido quer provar que o outro está errado, não quer estudar a complexidade histórica, não quer entender processo, quer corrigir, quer invalidar, quer desmontar. E isso é perigoso, porque no meio disso tudo tem gente que está buscando espiritualidade de forma sincera e essa pessoa acaba sendo arrastada para disputas que não constroem nada. E aí a gente entra em outro ponto que também precisa ser falado com clareza. Tem gente gastando muito dinheiro para viajar até a Nigéria ou outros países africanos, fazer algum tipo de iniciação e voltar com a sensação de que virou um sacerdote da noite para o dia, sem aprender o idioma, sem compreender profundamente a cultura, sem passar por um processo sério de validação, sem um concílio, uma sabatina, sem ninguém dizendo com responsabilidade: agora você está preparado para assumir esse papel. Mas volta com o título, e o título vira argumento, e o argumento vira correção. Vocês não sabem, eu fui lá, eu aprendi com africano. Como se isso por si só fosse sinônimo de entendimento completo, e aqui a gente precisa ter maturidade. Não há problema nenhum em buscar conhecimento fora, pelo contrário. O problema é não aprender. O problema é aprender fragmentado e voltar querendo corrigir todo mundo, porque aí o aprendizado vira ferramenta de vaidade e maquininha de cartão de crédito. E isso gera um atrito que não contribui em nada para quem está buscando viver uma jornada espiritual verdadeira. Em um dos conteúdos que eu fiz em outra plataforma, uma pessoa veio com um texto pronto tentando entrar numa retórica em que, segundo ela, o Ori escolhe os caminhos. E por isso o indivíduo deve transitar em vários cultos, fazer diversas iniciações, e que isso seria uma manifestação superior de espiritualidade. E a retórica é até bonita, mas quando você analisa com calma, percebe que aquilo é uma interpretação fragmentada da cultura iorubá. Por essência, é absolutamente natural que um iorubá, ao atingir determinada fase da vida, viaje, conheça outros lugares, tenha contato com outras tradições. Mas isso acontece dentro de uma estrutura cultural específica. O culto às divindades, entre muitos povos africanos, é uma tradição familiar. É algo que faz parte da identidade coletiva. O brasileiro não entende isso. Eles podem ser cristãos, católicos, muçulmanos, judeus, evangélicos e ainda assim cultuarem os orixás da sua família, porque uma coisa não exclui a outra dentro daquele contexto cultural. Aqui no Brasil,
nós organizamos o candomblé como religião institucionalizada porque foi necessário para sobreviver. Na África, muitas vezes não há essa necessidade de institucionalização da mesma forma. Orixá faz parte da vida cotidiana, faz parte da cultura. Não precisa ser enquadrado da mesma maneira que nós enquadramos aqui. Então, quando alguém pega esse contexto cultural específico, transforma numa frase de efeito, foi o Ori que escolheu, e vende isso como justificativa para qualquer trânsito religioso, a gente precisa parar e pensar. Isso é um estudo profundo ou é um marketing espiritual? Porque é bonito falar eu sou Babalaô, Onishegun, Oboni, Ogé, iniciado em Oxum, Xangô, Ogum, Oyá e mais 20 outras divindades diferentes. É sedutor para quem ouve. Mas será que existe responsabilidade histórica e cultural nessa fala? E aí a gente volta para o início do episódio. Quando alguém apresenta algo com segurança e convicção, muitas pessoas não analisam, aplaudem. E quando alguém questiona essa cabeça para raio espiritual, ela ainda corrige. E se bobear, mete um no Oriki tal, no Odu e fatal, porque ela foi lá, ela viu, ela pagou e fez também. E isso cria um cenário em que qualquer frase bem construída vira verdade absoluta. E qualquer crítica vira ataque, qualquer análise vira desrespeito. Só que sem análise crítica, a gente começa a apagar a própria história. Porque o ser de luz pode se iniciar em 200 cultos diferentes, só que as véias de candomblé que eram super católicas estão erradas na cabeça deles. Aí começa a dizer que os antigos estavam errados, começa a criticar os primórdios do candomblé, começa a ignorar que muitos dos nossos antepassados eram também católicos praticantes, que frequentavam a igreja, que mantinham dupla pertença por necessidade histórica, que o candomblé nasceu dentro de um contexto de perseguição, que a igreja da Barroquinha teve papel histórico nesse processo. Mas hoje tem gente querendo apagar isso, porque a história não é bonitinha de um jeito que agrade essas pessoas. Não combina com o discurso moderno. E quando a história não combina com a narrativa, o que, que muita gente faz? Tenta corrigir a história, reescreve, simplifica, acusa e transforma isso em conteúdo, e conteúdo gera audiência, e audiência gera validação, e validação gera dinheiro. Percebe como tudo volta sempre para o mesmo eixo? Não é sobre espiritualidade profunda, é sobre performance de autoridade. E quando performance substitui estudo, a religião vira palco. Só que palco não é lugar de fundamento. Então vamos juntar todas as peças. Começamos falando de uma história simples. Quando alguém pergunta, ninguém responde. Quando alguém afirma alguma coisa errada, todo mundo aparece para corrigir. Isso não é só na internet, é um comportamento humano. E dentro da espiritualidade, isso ganha uma camada ainda mais perigosa, porque estamos falando de fé, estamos falando de identidade, estamos falando de pertencimento. Quando alguém aprende de forma fragmentada e volta querendo corrigir todo mundo, não está ensinando, está performando autoridade. Quando alguém se sente não reconhecido dentro de uma estrutura e transforma isso em acusação pública, não está necessariamente buscando entendimento, está buscando validação. Quando alguém pega meia dúzia de termos africanos e usa isso como selo de superioridade, não está aprofundando cultura, está criando palco. E quando alguém percebe que indignação dá engajamento e engajamento dá dinheiro, começa a provocar correções de propósito. E é aqui que você precisa exercitar o seu senso crítico, porque não é todo discurso indignado que é verdadeiro. Não é toda crítica que é fundamento. Não é toda correção que é ensino. Tem muita gente que critica o candomblé hoje porque teve experiências ruins, e experiências ruins existem sim. Existem casas despreparadas com um corpo sacerdotal despreparado. Existem pessoas irresponsáveis se colocando como sacerdotes. Existem abusos. Isso é um fato. Mas uma coisa é denunciar irresponsabilidade, outra coisa é transformar ressentimento em modelo de negócio.
Porque hoje existe um mercado para ex-religioso, existe mercado para agora eu revelo a verdade, existe mercado para eu me libertei e vou te libertar, existe mercado para você se tornou sacerdote, mas eles não te ensinaram e eu vou te ensinar como ter uma casa de candomblé, como conduzir uma casa de candomblé, como ser sacerdote. E muitas dessas narrativas são construídas sobre frustração e audiência. E aí entra um detalhe que pouca gente percebe. A mesma pessoa que critica dizendo que não precisa da validação do candomblé está sempre em busca do título, do reconhecimento ou da chancela do candomblé para legitimar a sua própria fala. Porque, no fundo, o problema não é o reconhecimento, é não ter sido reconhecido. E isso dói nessas pessoas, mas dor não é argumento. E ressentimento é garantia de se estrepar procurando novos saberes. O candomblé não precisa ser defendido, não precisa de fanatismo, nem precisa ser atacado para que alguém possa ganhar algum tipo de palco. O candomblé precisa ser compreendido dentro do seu contexto histórico, cultural e estrutural. E compreender exige maturidade, exige aceitar que existem diferenças entre tradições, exige aceitar que pertencimento envolve processo, exige aceitar que nem tudo é para todo mundo e, principalmente, exige humildade para aprender antes de sair corrigindo, porque enquanto a gente continuar transformando o aprendizado em arma de superioridade, a religião vai viver numa eterna disputa. Enquanto a gente continuar usando meia informação para corrigir o outro, a espiritualidade vai continuar sendo esse palco que vemos nas redes sociais. E enquanto a gente continuar alimentando o conteúdo baseado só em indignação, só nas palhaçadas, nas fofocas que aparecem nas redes sociais, vai ter gente ganhando dinheiro em cima da falta de senso crítico. Por isso, mais do que ficar preocupado em tentar pescar aprendizado ritual em vídeo que é publicado por africano nas redes sociais, mais do que ficar tentando decorar termos em Yorubá, mais do que discutir quem está certo ou quem está errado, nós precisamos aprender a pensar, precisamos perguntar. Isso que eu estou ouvindo tem base? Tem coerência histórica? Tem responsabilidade? Ou só tem performance? Não se encante com o canto da sereia. Não existe segredo revolucionário sendo revelado na internet que substitua vivência séria, casa séria, processo sério. Fundamento não se aprende em vídeo de 1 minuto. Hierarquia não se constrói com frase pronta. Espiritualidade não é competição. Se algo aqui te fez pensar, observe para onde você está direcionando a sua atenção. Observe que tipo de conteúdo você está fortalecendo. Observe se você está aprendendo ou só assistindo correção virando espetáculo. E se esse espaço faz sentido para você, fortaleça ele com responsabilidade. Responda a enquete, compartilhe com quem realmente quer aprender e continue exercitando o seu senso crítico, porque sem senso crítico, qualquer voz alta vira verdade. E com o senso crítico, até a própria fé se fortalece. Esse foi o episódio dessa semana do podcast Jack Aló. Até a próxima terça-feira. Cuide do seu axé.